Beleza? Bom, após a derrota em Itaquera, o Luciano praticamente fez uma promessa ao torcedor, né? O camisa 10 falou que o São Paulo tem elenco para disputar título. O Luciano avalia o elenco com boas condições para disputar títulos. Olha só o que ele diz aí em relação a isso, respondendo a um questionamento de um jornalista. Veja. Dá para lutar pelo Campeonato Brasileiro ainda com esse elenco? Dá. Claro que dá. Só de você estar no São Paulo, você tem que brigar por títulos. Nosso elenco é muito bom, tá? Nosso elenco é muito bom. Se Deus quiser, no final da temporada a gente vai comemorar título, aí eu volto a falar contigo. É legal o Luciano falando isso no clássico contra o Corinthians, e no mesmo dia que o Luciano fala isso, o áudio do Al Macis é enviado para o tal do Armando. E o Macis deixa claro, não vamos ganhar nada. Ou seja, é o Luciano falando que a gente vai ganhar título e o Macis falando que a gente não vai ganhar nada. Mas quando o Crespo falou que a gente não ia ganhar nada, aí os caras ficaram loucos da vida. O Rafinha apareceu falando que era um absurdo. O Rui Costa também falou que era um absurdo. O Macis, então, não, é uma hipocrisia atrás da outra, né? O Luciano, como jogador, obviamente que ele tem que falar que o São Paulo vai brigar por título, porque ele faz parte deste elenco. Mas o presidente do São Paulo, tio Paulo, né, no caso, não sabe nem o que tá fazendo lá dentro, tá mais pedido do que segue em tiroteio. O tio Paulo, ele simplesmente, ele joga o elenco contra os Leões, ou descredibiliza o potencial do elenco. É realista? É realista. Mas quando o outro foi realista, não gostaram. Então, complicado, né? Hoje o São Paulo está na 4ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. O Fluminense tem 27, o Palmeiras 33 e o Flamengo acho que 27, se não me engano também. Sei lá. Na Copa do Brasil, o São Paulo tem a chance de hoje passar para as oitavas de final. É uma competição muito mais complicada. Já na Sul-Americana, que o jogo C é muito mais fácil, o Tricolor é o líder do grupo C, terá 2 jogos em casa na sequência, e aí pode garantir a classificação nesses jogos em casa, né? Para você, o São Paulo vai conquistar algum título esse ano? Tem elenco para tal? Qual título o São Paulo é mais provável conquistar ou mais fácil conquistar? Comente aqui abaixo que eu quero saber. E referente à falta do dinheiro, que ele foi até redundante durante o áudio, falou várias vezes sobre isso, e ele frisou que não quer dever para mais um treinador. Só que a multa do Roger Machado é a menor de todas, está na casa de 2 milhões de reais. Só que ele pode ficar despreocupado porque o São Paulo tem da onde tirar esse dinheiro ainda essa semana. E é muito simples. É só passar pelo Juventude na Copa do Brasil e pôr a mão em 3 milhões de reais. Aí você paga a rescisão do Roger e ainda sobra um dinheiro pro pão. Entendeu? O dinheiro da rescisão do Roger Machado está na premiação da Copa do Brasil. Mas se não quiser colocar a mão nesse dinheiro, é só jogar para a torcida. Pessoal, eu preciso que vocês lotem o Morumbi por 2 jogos. E se vocês lotarem o Morumbi nesses 2 jogos, a demissão é garantida e vamos contratar um outro treinador. Aí você pode ter certeza que serão 2 jogos, tipo o final de Libertadores. A torcida vai entupir o Morumbi. Eu mesmo vou. E sabe por que isso vai acontecer? Porque ninguém aguenta mais o Roger Machado no São Paulo. Logo, logo a torcida abandona. É aí que está o problema. A solução é isso aqui. É o São Paulo fechar o contrato com a BYD, é o São Paulo avançar com os chineses, fechar esse contrato de 10 milhões, de 10 anos, 60 milhões. O São Paulo queria 75 milhões por ano, mas vai acabar aceitando 60 porque precisa do dinheiro. Vai receber luvas de antecipação aí de um valor que eu não sei precisar vocês se é 1 ano, se são 1 ano e meio, 2 anos. Vai botar um dinheiro no caixa e isso aqui pode ser a salvação do São Paulo para essa janela de transferências e para esse meio do ano. Então, o São Paulo tem essa perspectiva de fazer isso, de fazer essas mudanças. Além disso, as vendas. O Wendel, por exemplo. O São Paulo vai acabar vendendo o Wendel para o Cruzeiro. Além de outros jogadores. Vai vender menino, vai vender jogador do time titular, deve vender Bobadilha, deve vender Tapia. São as mudanças que o São Paulo vai fazer. O São Paulo vai vender jogadores. Mas a salvação inicial, de cara, que eu digo para vocês, é essa aqui. É fechar o naming rights e receber luvas de assinatura com antecipação de valores já. Essa é a saída do São Paulo no curto prazo. Esse é o curto prazo. Então, para quem pergunta, tem alguma saída imediata? É isso aqui.
É fechar o naming rights e pegar a antecipação dos valores. Tá? É vender jogadores. E sim, mas um monte de gente apurou que eles não vão demitir o Roger se ele cair para o Juventude. Eu não estou falando do Juventude. Eu estou falando de cair na pausa da Copa. Porque demitir o cara agora, muito dificilmente eles vão fazer mesmo. Porque hoje é dia 12 de maio. O São Paulo vai jogar até o final do mês e a tendência é que o São Paulo só afunde cada vez mais. Então vai chegar na pausa da Copa e aí não vai ter jeito. E aí eles vão acabar fazendo isso, vão acabar mudando, vão acabar fazendo troca. Eles estão esperando. Mas eu ouvi de gente muito, muito, muito importante que aconselha o Macis que ninguém está garantido no cargo, igual estão dizendo aí. Mas que ninguém vai tomar decisão correndo. Isso significa claramente, a pausa da Copa é uma coisa, demitir amanhã, na quarta-feira é outra. Caímos para o Juventude. Gente, o Roger Machado já está demitido, a gente já sabe disso, o próprio áudio do Macis diz isso. A questão é só quando. E aí, muito provavelmente, se cair para o Juventude, não sei se o Roger Machado vai pedir demissão ou não, acho que não, porque ele quer levar a multa dele. O lance é o seguinte, na pausa da Copa vai acabar caindo. E aí o Macis vai dar seus pulos, vai vender jogador, vai fazer a troca toda. O próprio Rui Costa já disse, eu não saio se o Roger sair, se por acaso o Roger Machado sair, eu não vou sair. Ele já falou que fica. Você acha que ele é bobo? Ele quer fazer a janela do São Paulo. Ele quer fazer a janela do São Paulo. Falei para vocês ontem, eles querem fazer janela. Ó, o tic-tac do relógio está assim, tic-tac, tic-tac. Está contando os dias, segundos e minutos para poder chegar na janela. É a última janela dele na frente como diretor do São Paulo, queridão. É tudo que ele quer. Então, assim, não acreditem tanto assim do tipo, não vai ficar. Se vocês acham que a pressão está grande hoje, vocês não têm ideia do que vai virar se o São Paulo foi eliminado para a Juventude, se São Paulo não passar na Sul-Americana, continuar caindo no Brasileiro. Não tem como. É igual o Beldia também não ia cair na véspera da Copa no ano passado, do Super Mundial ano passado, e tomou uma paulada do Vasco dentro do Morumbi e caiu. Tá. Bora lá. Vamos falar sobre mercado da bola. Seguinte. Marcos Antônio, Luiz Araújo, Cebolinha, a gente já precisa entender alguns pontos. Vamos lá. Marcos Antônio para o Luiz Araújo, Cebolinha, bora explicar um pouquinho dessa história. O Craque Neto, no seu programa na Rede Bandeirantes, falou que estava tudo quase certo, 100%, que o Marcos Antônio iria jogar no Flamengo. Respeitando a apuração do Craque, eu fui apurar com o lado do São Paulo, com o lado do Flamengo, apurei também um pouquinho com o lado do jogador e todos foram veementemente contrárias a qualquer tipo de, primeiro, negócio fechado e que neste momento não há negociação. Todas as partes há um entendimento de que existe sim um interesse do Flamengo e que é bem provável, é bem factível um novo interesse na próxima janela no meio do ano. O Marcos Antônio ele tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro, então ele precisaria jogar pelo menos mais 2 jogos, porque o limite é 12, até 12 ele pode jogar e ir para outro clube. O 13º jogo já o inibe de qualquer possibilidade de jogar em outro clube brasileiro na Série A. Então, todo mundo entende que o Flamengo pode vir novamente querer o Marcos Antônio. Mas fechado, negócio acontecendo neste momento, ainda não tem nada nesse sentido. E apuração com as 3 partes. São Paulo nega, Flamengo nega e a parte do Marcos Antônio também nega neste momento. O São Paulo também está muito seguro, renovou o contrato, deu aumento, a multa do Marcos Antônio é grande, então o São Paulo entende que se for para fazer qualquer tipo de negócio com o Marcos Antônio, seja com o Flamengo ou com qualquer outro clube, terá que ser por uma excelente quantia, foi essa aspa do que eu ouvi. Tá? E essa excelente quantia, eu acho que é algo em torno de 20, 25 milhões de euros, pelo que a gente tem de apuração. Então, algo certo? Não. Negócio? Não. Interesse, possibilidade de acontecer negócio? Pode até ser. E aí, aproveitando um pouquinho dessa apuração, a gente soube de uma novidade, algo importante que a gente conseguiu apurar, inclusive, acredito eu que com exclusividade. O Neto cita a troca com o Luiz Araújo.
mas o São Paulo admite sim o interesse na contratação do Luiz Araújo na janela do meio do ano. Por quê? O São Paulo viu as movimentações no mercado, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro também estão de olho na situação do Luiz Araújo. Aqui o que o São Paulo fez? Fez um contato, fez uma sondagem para entender as condições do Flamengo para poder fazer uma negociação. Porém, de novo, adivinha, o que esbarra? Novamente na questão financeira. Até do que eu fui conversando e entendendo dessa apuração, e eu tomei muito cuidado para entender de fato a temperatura correta, quando soube que sim, tinha esse interesse, é porque o São Paulo entende que é um ótimo ativo e tudo, só que aí eu reparei que era uma situação bem parecida do Everton Cebolinha. Salário alto, não dá para pagar o salário do Cebolinha e também não do Luiz Araújo. O Luiz Araújo parece que ganha bem também lá no Flamengo, bem menos do que o Cebolinha, mas bem lá no Flamengo. E também o Flamengo quer grana. O Flamengo não vai liberar o Luiz Araújo. É até uma situação pior do que a do Cebolinha, porque o Luiz Araújo tem contrato até dezembro de 2027. Então ele só sairá do Flamengo mediante a compensação financeira. Então assim, pelo menos por hora não há troca, mas o São Paulo sim admite o interesse do Luiz Araújo. Só que é aquilo, né? Aquela mesma máxima de sempre do São Paulo. Tem interesse, mas não tem dinheiro. Então não vale de absolutamente nada, tá? Então o São Paulo gosta do Luiz Araújo, entende que é um ótimo jogador, seria uma grande contratação na visão interna. O São Paulo admite que se tivesse qualquer possibilidade de fazer negócio para o Luiz Araújo, acharia interessante, mas neste momento, novamente, nega negócio com Luiz Araújo e nega qualquer troca neste momento entre Marcos Antônio e Luiz Araújo dentro do São Paulo, tá? O que você acha dessa história? Você gostaria do Luiz Araújo com a camisa do São Paulo novamente? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Aí, se me permitem, eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Eu não trocaria o Marcos Antônio em hipótese alguma por Cebolinha, por Luiz Araújo, em hipótese alguma, tá? Eu não faria qualquer tipo de acordo. Para mim é simples, tá? Na minha visão, eu, Alexander, 20 milhões de euros estaria bem vendido, tá? Na minha concepção. Por quê? Não pelo jogador Marcos Antônio, até porque se o Marcos Antônio fosse do Palmeiras, o preço seria outro. Mas é por conta da dificuldade financeira que o São Paulo tem, a gente precisa pagar conta, a gente precisa sair dessa situação. Eu sei que somos gigantescos, somos o maior clube desse Brasil, mas o momento, até o próprio presidente vindo a público não, né, vazando o áudio falando que não tem dinheiro para pagar o Roger. Então assim, eu, Alex, com dor enorme no coração, eu acho que eu venderia o Marcos Antônio por 20, 25 milhões de euros. Eu tentaria, na verdade, 20 milhões de euros em grana. E aí, se o Flamengo quisesse acrescentar o Luiz Araújo ou o Cebolinha, para mim seria ótimo. E eu faria esse acordo nestes moldes. Mas fora isso, menos de 20 milhões de euros para mim não tem nem conversa. Tá? Eu gosto do Marcos Antônio, para mim ele é o melhor jogador desse time, mas a gente precisa também entender a nossa realidade. E o Marcos Antônio veio através do scout, a gente conseguiu achar, eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais isso. Encontrar soluções como o Marcos Antônio, encontrar jogadores como o Marcos Antônio. Ninguém conhecia, ele estava lá sem jogar no PAOK, emprestado pelo Lazio. O São Paulo foi através do scout, conseguiu lapidar e entendeu que poderia ser um bom reforço. Bobadilha, a mesma coisa. Eu acho que o São Paulo poderia ir para o mercado cada vez mais nesse tipo de situação, tá? Enfim, é a minha opinião, quero saber a de vocês aqui nos comentários, tá? Mas eu acho que o Flamengo também não pagaria 20 milhões de euros na contratação do Marcos Antônio, então para mim o Marcos Antônio fica aí no São Paulo, tá? A não ser, óbvio, que se de fato você ver no mercado que você vai conseguir outras vendas, por exemplo, se você vê que o mercado realmente vai comprar o Bobadilha, se você vê que realmente você vai ter essa grana do William Gomes que o Porto vai vender, que o Tapia pode surgir uma oportunidade, que o Luca pode vir uma proposta, aí beleza, aí você não precisa vender o Marcos Antônio. Mas fora isso, eu acho que infelizmente daria para fazer negócio sim para o Marcos Antônio, apesar de ser um jogadoraço, na minha visão. Enfim, provável escalação do São Paulo para essa partida contra o Juventude. Vamos de goleiro Rafael no gol, até aqui sem novidades. Olha só, Cédric Soares na lateral direita deve ser mantido. Alan Franco, Tolói, Pablo Maia e Lucas Ramon, os 4 não viajaram. São Paulo entende que eles precisam de mais uma semana de sessão de treinamentos para poderem retornar, tá? Dória deve ser o titular aqui, inclusive, que a comunicação do São Paulo não me ouça.
Só aconteceu uma vez, que foi o Danielzinho no pré-jogo contra o Palmeiras. O Dória foi quem falou para a SPFC Play, tá? Inclusive eles mandam lá no grupo a sonora, mandaram a sonora do Dória. Normalmente se mandou sonora e se o cara tá na arte de jogo, ele vai pro jogo. Então Dória continua aqui na zaga. Sabinão da Massa. Aqui, rapaz, eu acho que devemos ter duas alterações aqui, tá? Já vou falar. Bobadilha, continua aqui, Bobadilha. Danielzinho, calma aí que eu errei. Danielzinho. Luciano, na função de 10 que vocês adoram. Rei Arthur. Vamos jogar bola hoje, hein, Arthur? E Jonathan Caleri. Acredito que para esse jogo, Wendel e Cauli. Acredito que ele vai fazer novamente as duas alterações aqui pelo lado esquerdo, tá? Vamos colocar como dúvida Ferreirinha e vamos colocar o Enzo Dias como dúvida? Sim, claro. Mas eu acho que essas serão as duas alterações para esse confronto. Acho que o Roger entendeu que foi uma tática ruim essa última partida que ele fez contra o Corinthians, e acho que contra o Juventude, como o Juventude, mesmo em casa e precisando do resultado, ele não deve ir para cima do São Paulo, e aí você consegue fazer o Cauli vir para cá, ajudar o Luciano na construção, o Wendel vai lá mais pro ataque, o Cedric segura mais, aí você tem mais opções para poder articular no campo de ataque. Então acredito mesmo que essas duas alterações devem acontecer. Vamos de força máxima na partida contra o Juventude. Contra o Fluminense vai depender muito de como esses atletas vão estar recuperados, dos próximos que estão aí para voltar. Então seria mais ou menos neste estilo aqui. Eu gosto dessa escalação. Eu acho, inclusive, está na minha visão, no sistema de jogo do Roger, eu acho que é importante trazer. Eu acho que é o melhor que poderíamos ter hoje. Talvez aqui só o Igor Felisberto eu colocaria, tá? Na verdade, eu até colocaria o Moreira para esse jogo, porque o Felisberto ele é um lateral um pouco mais ofensivo. O Moreira, eu acho que o Moreira é um lateral um pouco mais equilibrado. Então talvez eu colocaria só o Moreira para esse jogo para ter um lateral um pouco mais equilibrado por aqui. Mas acho que no mais é o que temos. Aqui o Dória acho que foi bem contra o Corinthians, então acho que eu manteria ele ajudando aqui. No máximo talvez levaria o Isaac para o banco para ter pelo menos um zagueiro destro como opção. E acho que no esquema do Roger não dá para fugir muito disso aqui, não. Eu não vejo nenhuma no esquema do Roger. É claro que eu faria totalmente diferente. Mas é o Roger, é o esquema do Roger, é como ele quer jogar e ele deve mandar esse time para campo. Qual que é o seu palpite para esse confronto? São Paulo joga às 19 horas lá no Alfredo Jaconi. Beleza? O ex-presidente Júlio Casares não apareceu para depor na polícia. Informação que foi dada lá pelo GE, na matéria assinada pelo Éder Traschini. Ele era aguardado na 3ª Delegacia de Polícia Civil na tarde de terça-feira, só que os seus advogados comunicaram que ele vai optar pelo silêncio, tá? Ele avisou, através dos seus advogados, que não estaria presente 1 hora antes do previsto. Aí vamos abrir aspas aqui para os representantes da Força Tarefa, lembrando que o São Paulo hoje tem 4 inquéritos policiais lá no Ministério Público. A Força Tarefa não se surpreende com tal postura diante do material probatório já reunido. Porém, era a oportunidade que eles tinham de esclarecer os pontos que ele julgasse válidos. Casares teve papel integral aos vídeos nos depoimentos de testemunhas e investigados. O time quem define é a investigação, não o investigado. Fecha aspas. Ele prestaria depoimento sobre 2 dos 3 processos investigados pela Força Tarefa. Seria o caso do camarote e a lavagem de dinheiro. Lembrando que a Força Tarefa foi criada também para analisar algumas questões do quadro social do São Paulo, tá? O terceiro ainda também está sendo investigado, mas ele não seria ouvido por conta disso, tá? Os advogados do Júlio Casares, inclusive, não responderam aos contatos para entender, de fato, o motivo desse não aparecimento do Júlio Casares, o ex-presidente do São Paulo. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Bora avançar, trazendo mais informações. Muito bem, tá aí, seleção brasileira passando a régua, mas hoje tem Copa do Brasil, hein? O São Paulo entra em campo para encarar o Juventude. Isso depois de toda a treta do áudio vazado em que o Macis disse que não demite o Roger Machado porque não tem dinheiro
e uma garantia de que ele vai permanecer no cargo. Ontem teve um evento em que o Assis participou, ele falou assim, nós vamos manter, vamos ganhar do Juventude e do Fluminense domingo. O jogo é sábado, mas ele falou domingo, enfim. Falou, garantiu a permanência do técnico, que está aí numa situação... imagina o Roger Machado ouvindo, pô, não sou demitido porque eu não tenho dinheiro para me pagar, né? Essa é a situação do São Paulo, que encara o Juventude, ganhou só de 1-0 no jogo de ida. Os jogos de ontem da Copa do Brasil a gente está vendo que não está fácil para ninguém. Ganhou só de 1-0, diga-se, por muito mais culpa dos jogadores. Verdade, Caleri perdeu pênalti, os caras perderam um monte de gol, foi um bom jogo do São Paulo aquele, mas ganhou só de 1-0. Mas agora está com a corda no pescoço e vai encarar. Só para completar, nesse áudio vazado, maluco do Amacis, entre outras coisas, ele fala, não... Eu falei com o presidente do Corinthians, a comissão técnica do Dorival, que é o técnico que muita parte da torcida gostaria que voltasse, custa 2 milhões e não sei quanto, e 800 e tal. E aí o Valentim Furlan apura hoje que a comissão técnica do Roger Machado custa 1/3 do que é a comissão do Dorival Júnior. Para mim? Sim. Pois é, o Roger está numa situação no São Paulo que se hoje ganhar de 6-0... ganhou de 6-0, do Juventude, não conta nada. Se perder, fora Roger. Se ganhar de 1-0, ganhou de pouco. Então, assim, tá naquela situação no São Paulo em que, para mim, por culpa da diretoria, por ausência de manifestações oficiais e não áudios vazados, o Roger fica ali como se fosse tudo culpa dele, né? Então, assim, não importa. Ganhou só do Juventude. Eu vejo o São Paulo como favorito não só pela diferença técnica, pelo 1-0 que abriu na ida, mas também pelo trabalho do Roger. Confesso que fiquei decepcionado, sim, com o São Paulo contra o Corinthians, não esperava uma atuação tão abaixo. Acho que o Roger foi suicida, como a gente já falou no posse na segunda-feira aqui. Acho que foi muito mal o Roger naquele jogo contra o Corinthians, escolheu tudo o que favoreceu ao time do Fernando Diniz, mas... Antes daquilo, eu estava gostando da condução. Na hora de poupar em algumas partidas da Sul-Americana, testou variações táticas em outras partidas, 3 zagueiros, com o meio de campo mais forte, com um pouco mais, com os pontas. Ele estava mostrando algumas alternativas, mesmo com as limitações do São Paulo, e agora vai jogar com Juventude nessa condição. Ganhou de 6-0, é obrigação, ganhou de 1-0, fora Roger é pouco. É isso, é nesse ambiente que o Roger Machado entra em campo, Casão. Não, eu concordo com o que o Danilo falou. No domingo, contra o Corinthians, ele foi muito mal. Escalou muito mal o time. Mas muito mal. E assim, escalou mal sabendo como o adversário joga, onde é o ponto forte do time do Corinthians, que é o meio-campo, com 3 volantes que marcam e saem pro jogo, que desarmam, pro Garro só pensar o jogo. E ele deixou o Garro livre. Cara, foi uma escolha péssima de escalação. É aquela mania do treinador não fugir das convicções dele, jogar com 2 pontos abertos. Contra o Corinthians, você não vai jogar com 2 pontos abertos, a não ser que sejam 2 pontas que vão para cima e que desequilibram a partida. Mas não, era o Ferreirinha e era o Arthur, um de cada lado, que os laterais do Corinthians atropelaram os 2 e o meio ficou vazio. Foi muito mal. Mas ele vinha fazendo um bom trabalho. O São Paulo vinha tendo uma evolução. Mas é isso. Se ganhar de muito, é o Juventude da Série B. Se ganhar de pouco, continua mal. E ele vai ficar pendurado o tempo todo. Pendurado. E o áudio cara, o áudio é injustificável, né? Ele não é demitido porque eu não tenho dinheiro. Porra, aí, sabe, se eu fosse o Roger, eu falasse, puta, eu tô indo embora, então. A quantidade de cascas de banana que tem nesse áudio, né? Porque ela não demite porque ele tem dinheiro, então por que demitiu o outro? Crespo. Um dos motivos do Crespo ter caído é porque perdeu para um time de segunda divisão na Copa do Brasil, que era o Atlético Paranaense ano passado. Pode acontecer hoje de novo. E aí ele fala assim, não, eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão, mas então você mandou o Crespo porque o Crespo falou que tinha que fazer 45 pontos. Enfim, a quantidade de casca de banana nesse negócio é impressionante. Ó,